é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de pandemia, não, está cheia de Covid, não, está cheia de praga, não, mas toda a terra, querendo Satanás ou não, está cheia da glória de Deus, aleluia! Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vou saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sou eterno grato a Deus por estar retornando a esta casa na oportunidade que Deus me proporciona de poder estar cooperando por mais uma vez com os irmãos. Sou eterno grato a Deus pela vida do pastor Carlos, evangelista Andréia, a senhora sua mãe, cada membro, cada obreiro desta igreja. Deus abençoe poderosamente. Meu amigo e irmão evangelista Vanto, Deus abençoe. A minha esposa que está me acompanhando também, Deus abençoe poderosamente. Sem perca de tempo, eu quero convidá-lo para o tema da noite. Livro de Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 3. É o tema desta conferência nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim um texto sagrado: e te darei os tesouros das escuridade e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez Deus me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. É bem verdade que estamos em uma quarta profética, em uma conferência, haja vista que hoje é a segunda volta desta conferência profética. Os irmãos, inspirados por Deus, na direção do Espírito Santo,
escolhera um tema esse que requer atenção para que possamos entender o contexto histórico e também entender o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar por meio deste tema. Tema do profeta Isaías, capítulo de número 45, para ser bem preciso, versículo de número 3. Quem foi Isaías? Isaías, ele foi um homem que teve 3 privilégios. Pastor João Paulo Ferreira, Isaías, ele teve 3 privilégios positivos. Quais são os 3 privilégios que Isaías ele teve? Primeiro privilégio que Isaías ele teve foi o privilégio de não só escrever, mas ele foi aquele que falou acerca do Messias. É por isso que Isaías ele é conhecido como profeta messiânico, aquele que fala, que escreve sobre o Messias. É por isso que um dos privilégios de Isaías é porque ele anunciou a respeito do Messias. Dentro do capítulo de número 9, versículo de número 6, Isaías ele escreve com precisão dizendo: porque o menino nos nasceu e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Preste bem atenção. Isaías disse que um dos nomes de Deus, ele é chamado de Príncipe da Paz. É bem verdade que estou no princípio do sermão, mas eu não sei de que natureza você entrou por essas portas. Talvez entrou aqui triste, desanimado, cabisbaixo, mas um dos nomes de Deus é Príncipe da Paz. Pastor, não entendi. O Deus da paz está entre nós e Ele colocará paz na tua alma nesta noite. Falar acerca de paz é algo muitíssimo de grande valor, pastor Carlos, porque o próprio Cristo ele disse: eu deixo-vos o quê? A minha paz. E a minha paz eu não só deixo, mas também eu dou. E não dou como o mundo há de dar. Eu preciso, como sempre, ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que congregam entre nós, canta, louva, prega, se veste como homens e mulheres de Deus, mas no seu interior está faltando paz. Mas não se preocupe não. O nome de Deus, o nome de Jesus, um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Querendo Satanás ou não, nesta noite a paz do Senhor não só vai entrar hoje na sua vida, mas a paz dele vai entrar na tua casa, sim. Vai, em nome de Jesus.
Aleluia. Galamoturi que negesse amanaragai. A paz do Senhor está entre nós. A saudação do crente não é um joia, não. A saudação do crente não é 2 dedos, não. Qual é a saudação do cristão? A paz do Senhor, meu irmão. Hoje, século 21, existem muitas pessoas que já perderam o vínculo da paz, não se cumprimenta mais com a paz do Senhor, mas aquele que tem a paz, tem paz para compartilhar. Receba, em nome de Jesus, a paz de Deus. Para aqueles que estão nas plataformas digital, não faça besteira com as suas próprias mãos, mas invoque a paz de Deus, porque a paz dele excede todo entendimento. A paz dele ainda transforma, a paz dele ainda muda cativeiro, sim. Aleluia. Segundo privilégio que Isaías teve, é porque, pastor Carlos, ele não só escreve sobre o nascimento do Messias, mas como ele viu o quê? A glória do pai do menino, que é Deus. Isaías, ele viu a glória de Deus, o Pai de Jesus. E ele diz: no ano em que morreu o rei Osias, eu vi, ninguém me falou, mas eu vi o quê? Um trono. Sobre esse trono quem estava? O Todo-Poderoso, Deus. Eu vi também que a glória dele cercava o trono. E Isaías disse: eu também vi uma hierarquia de anjo, chamada serafim. A palavra serafim quer dizer aquele que anda sobre brasa. E eu vi esta hierarquia de anjo, e esta hierarquia de anjo não está, como alguns pregam, dizendo que eles estavam voando acima do trono de Deus. Negativo. Anjo nenhum consegue voar acima de Deus. Pastor, por quê? Porque só tem um que está em cima. Quem está em cima é Deus, e não tem ninguém acima dele. Bendito seja o seu nome. E os anjos têm 6 asas, com 2 cobrem o seu rosto, com 2 cobrem os seus pés, com 2 começa voando, não acima, mas em volta do altar, e eles começam a clamar, e o seu clamor na verdade é uma adoração para aquele que está assentado sobre o trono, e a adoração é: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de pandemia, não, está cheia de Covid, não, está cheia de praga, não, mas toda a terra, querendo Satanás ou não, está cheia da glória de Deus. Aleluia! A glória do Eterno está entre nós. Isaías, ele viu a glória de Deus. Terceiro privilégio que Isaías teve é porque Isaías, grave isso daqui,
O terceiro privilégio que Isaías teve é porque ele foi escolhido por Deus para exercer o ministério profético. Não foi o seu pai, que vinha de uma linhagem de profeta, que escolheu. Não. Foi Deus quem havia escolhido Isaías para exercer o ministério de profeta. Deus escolhe quem Ele quer. E uma vez escolhido por Deus, está selado. Você pode correr para a esquerda e para a direita, mas o anzor de Deus está na tua boca. Aleluia! Satanás luta 24 horas para destruir os teus sonhos, os teus projetos, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: tu és escolhido e tu és escolhida por Deus, querendo Satanás ou não. E tem mais: aquilo que Deus preparou para Maria, Joana pode virar a cara, mas não vai pegar o que Deus preparou para Maria. O que Deus reservou para mim pode virar a cara quem for, mas é meu. Pastor, não entendi. Além de você ser escolhido, Deus tem preparado coisa grande para você, querendo adversário ou não, mas é teu. Aguarda. E que quando eu vim para fazer, diga: Jesus, estou aqui. Se não tiver sabedoria, peça, que Ele vai dar. Se não tiver estrutura, capacidade, se apegue com quem tem experiência, sabedoria. Deus, Ele vai abrir caminho. Deus, Ele vai abrir porta. Mas aqueles que são escolhidos por Deus, o diabo não tem poder de tocar. Ele não tem, ele faz arruaça. Ele pode fazer bagunça fora da tua casa, mas dentro da tua casa não. Enquanto tiver joelho dobrado lá dentro, orando, intercedendo, o teu casamento vai permanecer de pé. As portas do santuário vai permanecer aberta. Aquilo que colocarmos no altar nós iremos colher, porque Deus é Deus que realiza sonho no altar. Ele realiza. Eu vou entrar no corpo do sermão, estou no princípio. Não vou ultrapassar do horário. É quantas voltas? 7. Estamos só na segunda, diga amém. Agora observa, eu falei acerca dos 3 privilégios de Isaías. Primeiro, escreveu e falou acerca do Messias. Segundo, ele viu a glória de Deus. E terceiro, ele foi escolhido por Deus para exercer o cargo de profeta. Agora, Isaías, ele escreveu o quê? Algo histórico, que estamos embargados no tema desta conferência. Por que algo histórico? Porque aconteceu.
Observa que dentro do capítulo de número 45, Isaías, ele escreve a fala de Deus. Observa que Deus, ele fala através do ministério de Isaías, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, para o seu ungido. E o nome o nome do ungido de Deus se chama Ciro. E Isaías começa escrevendo a fala de Deus, dizendo que o Senhor Deus escreve a respeito do seu ungido, chamado Ciro. E Deus começa agora fazendo promessa para este homem chamado Ciro, dizendo: eu, o Senhor, irei diante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Nenhum reino vai permanecer diante de vós, porque eu, Deus, tenho te escolhido, porque tu és o meu ungido. Aleluia. Isaías simplesmente começa escrevendo a fala de Deus. E Deus agora promete para Ciro duas coisas. Primeiro, Deus promete tesouro. Diga comigo, tesouro. Tesouro. E Deus também promete riquezas encobertas. Para quem? Para Ciro. Agora preste atenção. Logo no princípio do capítulo de número 45, Deus está prometendo tesouro, riqueza. Deus está prometendo, dizendo que vai na frente de Ciro, vai abrir as portas, vai endireitar os caminhos tortuosos, vai quebrar as portas de bronze, vai quebrar toda fortaleza que se opor no seu caminho. Aí, para aqueles que não conhecem a história, vai pensar e vai dizer: esse Ciro aí era um homem que tinha intimidade com Deus. Para quem não conhece da história, vai entender que Ciro foi um homem vocacionado por Deus, mas negativo. Ciro não se via a Deus. Ciro não tinha feito aliança com Deus, porém foi Deus quem havia escolhido Ciro para uma grande obra. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, estou quase entendendo o sermão. Entenda nesta noite: Deus, Ele é Deus, e que quando Ele escolhe, Ele não pede explicação e conselho a ninguém. Uma vez escolhido por Deus, está escolhido. E quem foi Ciro? Ciro, ele foi o grande rei da Pérsia. Ele foi o grande rei da Pérsia. E Deus agora usou Ciro para quê, pastor? Para libertar. Libertar quem? Os cativos que havia saído de Jerusalém e estavam agora cativos na Babilônia. O cativeiro durou 70 anos. Porém, Deus usou um ímpio
por intermédio daquele ímpio, viesse o livramento, viesse a intervenção, viesse o poder, viesse o agir do grande El Shaddai. Eu não sei quem Deus vai usar, não sei, mas sozinho você não vai ficar. Deus, Ele vai soprar o teu nome nos quatro cantos desta terra, se for preciso, mas o socorro virá, a intervenção virá, a mudança virá. Você acredita? Levante a mão, faça a reação, adore ao Senhor. Aleluia. Marque a data de hoje, dia 15 do mês 6 do ano atual. Marque. E antes de eu falar, eu sou o primeiro a acreditar nesta palavra profética. Pastor, guarde o quê? Guarde a data de hoje. E por esses dias, e oxalá que ainda na virada desta noite venha acontecer livramento na tua casa, venha acontecer o refúgio de Deus. Camandoreca séria. Tuiomur que negesse apur que nagai. Este diagnóstico que você recebeu não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você vai testificar, você vai adorar e vai provar o livramento de Deus. Recebe esta palavra profética. Deus está indo ao nosso encontro, trazendo um livramento em nome de Jesus. Deus usou Ciro, o rei da Pérsia, para libertar os cativos que estava na Babilônia. Haja vista que o profeta Jeremias, ele falou a respeito do cativeiro, mas Jerusalém havia virado as costas para Deus. E o profeta Jeremias, ele passa 40 anos profetizando, falando da palavra do Senhor. Os sacerdotes da casa de Deus, que deveria dar exemplo, já perderam o temor a Deus e a sua palavra. Estão tendo sonho, estão tendo revelações que não são de Deus. O próprio profeta fala isso, que muitos diziam: eu sonhei, quando na verdade não havia sonhado nada de Deus. Havia profetizado quando na verdade Deus não havia mandado profetizar. O pecado havia se alastrado na cidade chamada Jerusalém. Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, dizia: arrependei-vos, porque senão Deus vai cobrar de vós. O povo não quiser o arrependimento, até que o grande rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, invade Jerusalém. Invadiu Jerusalém, colocou fogo na cidade. A casa de Deus, aonde os sacerdotes se reuniam, foi destruída,
foi queimada. Tesouro e riqueza que tinha dentro da casa de Deus foram levados para a Babilônia. Estava ali uma grande escassez. E Jeremias diz: aqueles que lutar contra os caldeus irão morrer, mas aqueles que se render irão ser levados cativo para a Babilônia. Segundo a invasão, foram levados para a Babilônia 10.000 judeus. Entre esses 10.000 judeus estão Daniel, estão Sadraque, Mesaque e Abednego, como também o profeta Ezequiel. 10.000 judeus foram levados para a Babilônia. Jerusalém agora só resta lembrança. Lembrança de quê? Lembrança de quando eles adoravam a Deus e recebia a paz de Deus na sua alma. Lembrança de que quando eles ofertavam a Deus o seu sacrifício, a presença de Deus vinha sobre os quatro cantos do templo. Lembrança de ouvir a voz de Deus através dos sacerdotes, dos profetas, mas por meio do pecado, a presença de Deus saiu. Agora, eles estão cativos, estão presos na Babilônia. Passado 70 anos, no livro de Esdra, capítulo de número 1, Ciro, o grande rei da Pérsia, ele reconhece Deus como Deus dos céus. E ele reconhece dizendo assim: eu, Ciro, Deus me constituiu rei de toda a terra. E Deus me escolheu para que libertasse os cativos, como também Deus me incumbiu para reconstruir uma nova casa, um novo templo em Jerusalém. E aqueles que estavam cativos voltarão para a construção da casa de Deus, e a glória de Deus vai voltar. Deus vai voltar a falar, Deus vai voltar a manifestar a sua glória. Vai! E tem mais. Está escrito que tudo que era de valor da casa de Deus, quando Nabucodonosor tirou, Ciro disse assim: vai voltar o tesouro e a riqueza para a casa de Deus. Preste bem atenção. Resta alguns minutos e segundos para concluir o sermão. É bem verdade que Deus está prometendo riqueza e tesouro para alguém que Ele havia escolhido. Pode ser que hoje você veio com uma expectativa, e até o termo desta campanha, todos venham com uma expectativa, pensando que alguém vai profetizar sobre a sua vida, que Deus vai enriquecer, que Deus vai te dar riquezas que estão ocultas e escondidas. Porém, na unção de Deus e na direção do Espírito e da palavra,
Eu digo para vós outro: você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida de sucesso? Você quer ter uma vida de conquista? Façamos o que Jesus falara no primeiro evangelho. Escreveu o evangelista Mateus, dentro do capítulo de número 6, para ser bem preciso, versículo de número 33, disse-lhe Jesus assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor dos exércitos. Queremos vitória? Busque a presença de Deus. Queremos milagre? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e você vai desfrutar da riqueza de Deus. Bendito seja o nome do Deus de Israel. Ciro estava debaixo de uma promessa, e Deus, ele foi fiel para cumprir a sua promessa. O contexto histórico do tema que os irmãos escolheram fala-nos de promessa e livramento de Deus para os seus escolhidos, através de Ciro, ungido e escolhido por Deus. Deus chama Ciro de meu ungido. A palavra meu ungido aqui não fala-nos de azeite sobre a cabeça, unção, não. A palavra meu ungido quer dizer meu escolhido. Eu já estou finalizando a minha participação, mas eu digo com muita precisão: hoje é noite do regozijo de Deus sobre a sua vida. Pastor, o que é regozijo? É alegria, é gozo na alma. Qual é o gozo? Tu és escolhida de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus, e Ele vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as cadeias de bronze ao nosso respeito. Você lembra do grande patriarca da fé? Ele veio de uma linhagem idólatra. O seu pai, chamado Tera, morava na grande Mesopotâmia. Mesopotâmia, para ser bem preciso, em Ur dos Caldeus. Moisés escreve a biografia deste homem no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Para ser bem preciso, a partir do versículo 25, quando diz que quando Tera completa 205 anos, ele entra em óbito. Era um homem idólatra, mas Deus agora olha para o seu filho. O seu filho estava com 75 anos de idade. Esse homem nunca tinha ouvido falar a respeito de Deus, não. Nunca teve um encontro com Deus, não. Nasceu no meio da idolatria, 75 anos de idade. Agora o próprio Deus se revela para este homem, chamado Abraão, e disse: sai da casa do teu pai,
do meio da tua parentela, e tu vai para uma terra que eu, Deus, te mostrarei. Farei uma aliança contigo, e a aliança que eu faço é uma aliança de crescimento e de bênção. Eu, Deus, abençoarei aqueles que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoaram, eu também amaldiçoarei, e por intermédio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, diz o Senhor dos Exércitos. Deus olhou para a vida de Abraão e escolheu Abraão. E que quando você vai ler a biografia, você vai encontrar que Abraão se torna o pai da fé, o homem que falava com Deus e ouvia a voz de Deus. Mas ninguém pode ir contra a escolha de Deus. Deus escolheu Ciro para libertar os cativos. Deus escolheu Abraão para que através dele a bênção de Deus chegasse a mim e a vós outros. Portanto, erga a tua cabeça nesta noite. Aflição todos nós passamos, ou passaremos, ou enfrentaremos. Luta, desemprego, doença, morte, pandemia, perseguição, mas isso não é o fim. Por quê? Porque o maior tesouro da igreja não está aqui na terra, não está aqui na terra. Muitos estão pregando sobre prata e ouro, mas tudo isso vai ficar. Mas o nosso tesouro está na nova Jerusalém. Jerusalém! E a qualquer momento ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Vai! Se você adora ao Senhor com palmas, faça isso em nome de Jesus. Adoremos-lo a Ele em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para lhe convidar, isso mesmo, convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo, o nome do canal aparece na descrição deste vídeo, PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado pela santa e genuína palavra de Deus. Para aqueles que já me conhecem, sabem que por onde o eterno Deus me leva, seja em festividade, cruzada, denominação, nas plataformas digital para fazer a exposição da sua palavra, eu tenho foco e eu tenho objetivo. Pastor João Paulo Ferreira, qual é o seu foco? O meu foco está no público que me ouve e o meu objetivo é pregar a verdade que é a palavra de Deus. Portanto, eu lhe convido, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira. E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que a graça do eterno Deus possa te alcançar, te abençoar, aonde quer que você esteja. Shalom ou Adonai a todos.